bem-vindos ao podcast Autenticidade. Nós estamos aqui com um convidado muito mais que especial, professor Carlos Romero. Obrigado pelo convite. Ele é especialista, inclusive com 2 graduações em Direito e em História. Em História na UFPE, Direito na Católica, mestrado também em História. Ou seja, ele é autoridade para falar do nosso tema hoje, que é Desafios do TCC. E aí, professor? Realmente, quando se fala em TCC, a gente tem que pensar bem, né? Porque a ideia é que seja um trabalho de conclusão de curso. A gente tem aí 5, 4 anos cursando, não é? E aí, de repente, chega um momento que a gente tem que fazer esse fechamento, né? Com esse conhecimento, com algo que, de repente, despertou a gente durante o curso. Então, o TCC ele serve nesse sentido também, né? Então, é bom a gente pensar, não é? Com cuidado, não é? Mas em algo que eu sempre falo, algo que, de repente, ele desperte. Escrever não é muito fácil para a maioria das pessoas. Verdade. E começar a escrever, colocar a primeira palavra, colocar a primeira, né, escrever a primeira linha, é sempre um desafio. E escolher o que a gente vai escrever, às vezes, não é? Tem lá 6 meses, ou menos do que isso, para a gente escrever um trabalho. Então, é realmente, às vezes, para alguns alunos tem esse desafio, mas que eu tenho certeza que eles conseguem ultrapassar. É verdade. Então, é como o tema falou, é um desafio. Mas eu gosto de perguntar sempre, nos nossos podcasts e gravações, o que tem a ver TCC e autenticidade. O que é autenticidade para você? Acho que autenticidade é você escolher algo que seja com naturalidade, que não seja uma escolha de alguém, porque às vezes a gente vira para um professor, isso eu também na época do aluno, professor, o que você acha interessante escrever, não é? Me dê um tema, às vezes os alunos viram, o professor diz, me dê um tema, de repente é algo que o senhor acha que seria interessante, e a gente sempre vai virar para ele e vai dizer, escolha algo que você goste, não é? E aí vem, não é, nessa sua fala, a discussão da autenticidade a partir do momento que você escolhe algo que você tem afinidade. E aí fica realmente muito mais prazeroso você escrever sobre algo que você se identifique. Professor Carlos também é coordenador do curso de Direito, para quem vai nos assistir aí no YouTube e nas demais plataformas. E ele realmente tem muito conhecimento para passar para a gente e para a nossa audiência. E eu queria fazer uma pergunta um pouquinho mais polêmica, professor. Quais são as dores dos nossos alunos? Você como coordenador de curso, quando se fala em TCC, Trabalho de Conclusão de Curso, primeiro, quais são as modalidades? E segundo, as principais dificuldades dos alunos, aí, principalmente no curso de Direito? Modalidade depende muito do perfil do curso, né? Às vezes os cursos da área de gestão têm outras possibilidades, projetos, por exemplo, pedagogia, às vezes você tem a construção do memorial, mas o que é mais comum seria a construção do artigo ou de uma monografia. Né? No nosso caso específico, a gente tem essas 2 possibilidades. O professor, juntamente com o aluno, vai direcionar, a partir também do tema, o que seria mais interessante, um artigo, a questão da monografia, e aí vai haver esse direcionamento. Vamos dar uma dica para o pessoal. Entre o artigo e a monografia, qual é onde os alunos têm melhor desempenho, o mais simples de se fazer? Qual dá essa dica aí para o pessoal? Tem um que é mais complexo do que o outro? Eu sempre digo que os 2 são complexos, acho que não tem algo que seja mais simples do que o outro. Depende muito do tema que você escolhe. Há digamos, uma busca maior pelo artigo hoje, porque muitos alunos estão também vislumbrando uma vida acadêmica. E aí vem a discussão de você publicar em alguma revista, não é? Mas não quer dizer que o artigo ele tem menos páginas, porque você tem o formato da revista. Sempre quando o aluno pergunta, professor, eu quero escrever também para publicar. Mas tudo bem, a faculdade ela tem suas regras, né, tem sua formatação. Quando a gente vai buscar publicar numa revista, a gente vai buscar justamente as regras da revista, a normatização da revista. E aí a gente faz essa adequação. Mas não é porque é um artigo ou uma monografia que seja mais fácil. Depende do tema que você vai escolher. Às vezes você quer ter uma base, uma discussão teórica muito maior do que comporta no formato da revista. Então, a monografia talvez nesse caso seja melhor. Já fazer uma pesquisa, né, de um tema tal, eu quero publicar em tal revista, então vamos lá para o artigo. Então eu vejo muito nesse sentido. Olhem, confissões. Pode confessar no podcast, viu, minha gente? Olha, no podcast precisa. Ó, professor Carlos Romero, ele foi meu coordenador do curso de Direito e eu sofri. Não sofri não, Carlos. Eu sempre digo, gente, é um percurso, acho que o curso todo, né, a gente tem isso, né, às vezes as afinidades,
tem disciplina que a gente tem mais identificação. Isso acaba gerando o tema do TCC. Por exemplo, eu adoro os temas da área de família, por exemplo. Né? Então, depende muito do que você constrói. E aí é uma coisa que a gente tem que pensar. Essa construção ela tem que ser lá do início também. Não é deixar para o final do curso eu descobrir o que eu quero, talvez trabalhar ou pesquisar. É uma continuidade, tem que ser um conjunto. Verdade. Eu utilizei no meu TCC um tema do qual eu trabalhei durante uma vida, né? Que foram 8 anos de serviços prestados e eu falei sobre gestão de contratos administrativos. E recebi alguns convites, sim, para publicar em algumas revistas. E depois de todo o sofrimento, aí sim, no final, o artigo valeu a pena, porque era algo que eu tinha vivência. Pelo menos essa foi a minha experiência. Tem vários professores junto com os alunos que estão publicando, né? Porque aí você tem um trabalho que às vezes precisa amadurecer mais um pouco, né? Correção, a banca faz algumas sugestões também na hora da apresentação e depois, né, busca uma revista que possa justamente publicar. É lógico que depende da temática, depende também do qualis, que são os critérios, lógico, de avaliação, que são determinados. Então, é lógico, quanto mais alto for, o critério se torna realmente maior. E aí, às vezes, precisa de determinada revista que tenha um professor que seja doutor. Então, depende muito dessas questões para a gente tentar publicizar. Eu acho importante em qualquer trabalho a gente tornar ele público, para que outras pessoas leiam, façam as críticas que são pertinentes, mas que de repente aproveitem. É tão interessante, às vezes, quando a gente tem um trabalho, alguém citou o nosso trabalho. Né? Eu acho isso fantástico, né? Porque de repente alguém olhou, alguém leu e, nossa, foi interessante para o meu trabalho. Né? Colaborou com a vida acadêmica e ou profissional de alguém. Isso. E publicar é bom para o professor e é bom para o aluno também. Né? Vários alunos nossos, né, se transformaram em professores, não só da FACAP, mas de outras instituições. E esse percurso acadêmico passa por isso também. Um trabalho de conclusão de um curso, por uma publicação, por participar de um evento apresentando o seu trabalho. Então, né, é importante também pensar nisso. Né? Uma coisa que eu sempre pergunto em sala é: quem quer ser professor? Né? Quem quer ter uma vida acadêmica? Né? E aí eu fico muito feliz quando alguns levantam a mão e a gente tem visto isso como cada vez mais também uma procura, tanto profissional também, como realização pessoal, a docência. Carlos, o aluno que está um pouco perdido, você falou que é algo que eu achei bem interessante. Olha, escrever precisa de dedicação, você precisa pensar lá desde o início do semestre. A doutora Kelly falou de escrever algo que ela tem afinidade. E aquele aluno que não sabe, está perdido, chega lá na coordenação, tem isso? Tem esse aluno? Tem. O primeiro ponto que eu faço é faça uma pesquisa mesmo. Né? Veja primeiro qual é o tema que você se identifica e comece a pesquisar, porque para a gente escrever a gente precisa ter viabilidade. Sim. E viabilidade parte, né, das fontes, da organização do tempo. Por isso que os meninos, às vezes, quando tem a disciplina de projeto ou TC1, como é o caso da FACAP, eles às vezes não dão essa devida importância também por causa disso. Eu disse: olha, gente, esse é um momento para você pesquisar, para você delimitar o tema, para problematizar, para ver, inclusive, se tem livros ou material para você escrever. Porque quando chega lá realmente no artigo, na monografia, que é outra disciplina, no caso nosso TC2, às vezes a gente quer, eu quero mudar. Mas você vai mudar partindo do zero? Né? É uma perda de tempo, é um sofrimento talvez maior, porque vai ter que correr atrás de material e tal, e que poderia ter sido feito isso no semestre anterior. Então, por isso que eu digo, gente, organizar as ideias, buscar uma leitura, não é? E buscar somente essa definição, mas sempre algo que vocês gostem de escrever. Não tente, porque é mais fácil isso, mais fácil aquilo. Porque escrever é um ato prazeroso, eu gosto bastante, mas não é tão simples assim, organizar as ideias. Então, é um processo que a gente tem que pensar lá desde o primeiro período até o último período. Viu, pessoal? Se você está perdido, calma. Vamos nos desesperar com calma. Tem solução, sim. Como o professor Carlos falou, veja, escrever não é tão simples assim, mas também não é impossível. O que você precisa é optar por algo que você tem afinidade. E não ir, né, professor, como você falou aí, é porque alguém, meu vizinho, meu colega me disse que esse assunto é fácil, que esse assunto é algo ali simples de escrever. E a gente sabe que não é assim. E outra coisa, não se preocupem, porque o tema ele é inédito. Gente, inédito é uma coisa muito relativa, porque o olhar de cada um sobre o tema torna esse tema inédito. Eu posso escrever várias vezes sobre algo
mas a minha percepção, o meu corte, né, temporal, o meu objeto, a problematização, ela é outra. Então, cada, né, trabalho ele se torna inédito a partir desse olhar, a partir dessa leitura. Nossa, você falou uma coisa que é extremamente importante. Muitas vezes buscamos falar de coisas complexas, de algo inédito, que nunca alguém tenha falado. Mas ninguém inventa a roda, né, professor? Às vezes você trabalhar, né, doutora Kelly, com algo que é o seu olhar, é o seu tempero. A pandemia ela gerou muito dessa discussão. Eu posso falar do divórcio na pandemia, eu posso falar da guarda na pandemia, posso falar de uma série de coisas a partir de um momento que foi um momento diferente, que a humanidade não estava preparada, mas que gerou essas adaptações, esses temas, né? Quantas coisas, né, sobre a pandemia que no direito temas precisa. novos, porque Sim. nós nunca vivemos uma pandemia nessa proporção mundial. Então, esses temas voltados à pandemia, né, que ocorreram na pandemia, tanto na área de família, como em outros temas até ligados ao direito. Por exemplo, é o primeiro caso fortuito de força maior que a gente viveu em várias situações. Então, na alocação de imóveis, por exemplo, foi caso fortuito de força maior para rompimento, para distrato, repactuação. Então, olha aí um tema, né, que vivenciamos na pandemia e as partes tiveram que negociar. Então, algo muito relevante o que o professor Romero falou sobre esse olhar do que está acontecendo no mundo para trazer, de repente, um tema bem legal aí para o TCC. Incrível, doutora Kelly, falar isso, que locação é um assunto. Temos aí uma lei do século passado, vamos dizer assim, dos anos 70, 60, é isso, doutora Kelly? É de... Nossa, esqueci agora. Enfim, do século passado, mas que em razão do contexto recente pode se transformar em um grande tema de TCC. É verdade. E falando agora do outro lado, do lado do professor. Agora, Carlos Romero, professor, você como professor orientador do TCC, qual dica, orientação você daria naquele momento da apresentação, viu, gente? Aquele momento que você está em frente, ali a banca, mão suando. Eu ia perguntar isso. E agora? Vou apresentar o TCC. Essa dica é Eu sempre falo que acho que ensaiar antes, né? Tirar as dúvidas com o orientador, né? Talvez chamar alguém para assistir e tal, porque o tempo não vai dar, é pouco tempo. Gente, quando a gente está apresentando, a gente busca correr tanto, acelerar tanto. Então, tem recursos, né, que às vezes a gente utiliza, por exemplo, o slide, e aí tem que também ter cuidado na preparação do slide, pode ter lá muita coisa escrita, tem que ter cuidado com o fundo do slide para a gente ver, né, para quem está na banca, né, poder justamente olhar. E eu sempre digo, quem sabe mais do assunto é quem escreveu. Verdade. Então, a hora da apresentação é muito nesse sentido, né? Eu sempre, gente, quem sabe mais do que está ali no texto é você que escreveu, né? A banca vai fazer a leitura, a consideração, pode saber até mesmo do tema, da área, mas só quem escreveu é que domina realmente aquilo. Então, eu sei que insegurança, isso é algo natural, né? A gente, né, nós que somos professores, gente, no primeiro dia de aula, eu respiro fundo antes de entrar na sala, não é uma coisa tão assim, ele dá aula há 19 anos, há 20 anos, não. Mas todo dia de aula é um primeiro dia de aula. Né? Eu confesso, eu também fico nervosa, sabe por quê? Porque é público novo, são alunos novos, são pessoas, e lidar com pessoas é um desafio. Isso, e aí só com o tempo a gente aprende, eu sempre digo isso, né? Os alunos, quando vão ser depois advogados, a gente discute muito isso, a relação às vezes com o cliente, que não é umas relações às vezes tão simples, que o outro não entende, é uma cobrança. Então, essas relações elas são construídas, seja na faculdade, seja na vida profissional, né? E a insegurança é algo que é normal. Primeira vez que eu fui fazer audiência, nossa, eu tremi, eu disse, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Então, assim, é uma situação que é natural, né? É natural. Quem nunca tremeu? Quem nunca na apresentação do TCC, na primeira audiência, naquela audiência que pega assim um fato surpresa que você não tem um controle, você não está preparado. É verdade. Eu acho que isso daria um outro podcast. Eu acho. O que fazer na audiência. Nesse primeiro momento. Eu acho. Eu já tive que parar na audiência, respirar fundo por 1 minuto. Organizar as ideias. E parece que o mundo parou. O mundo parou e eu voltei, tá todo mundo olhando ali para você, esperando a resposta. E a vida é assim, é numa audiência, na apresentação do TCC, é quando você está atendendo um cliente.
As pessoas estão lhe olhando sempre, esperando a resposta. Uhum. Então, Mas acho que isso é só com o tempo. Acho que com o tempo a gente vai criando maturidade. Isso eu falo enquanto professor. Lógico que é diferente lá do primeiro. Eu ano que vem, eu faço 20 anos só de Petrolina, só de facapa de pé. 20 anos de Petrolina. Nossa. E já sou professor, acho que tenho uns 25 anos. Mas assim, é sempre um desafio. Acho que todo momento, né, em qualquer situação, seja no TCC, seja na docência, seja na advocacia, a gente não está ali. É uma situação nova, é um fato novo que a gente vai ter que aprender a lidar com isso. E o TCC também, eu acho que é um desafio, né? Um desafio que ele é importante. Quando você vê o produto do seu trabalho, nossa, que coisa maravilhosa. Fui eu que escrevi, fui eu que fiz, não é? Isso é fantástico. E é isso que está a autenticidade do TCC. É você entender que foi você que fez, você sofreu para escrever, você estudou e você apresentou aquilo que é original seu, no sentido de eu trabalhei para conquistar isso daqui. Então a autenticidade, quando se fala, a doutora Kelly falou aqui que a autenticidade no TCC é isso, é você ter esse sentimento de que eu fiz, eu cumpri e eu passei. é verdade. E aí, só uma coisa que eu lembrei agora, quando forem para uma banca, não ficar com medo de que alguém ali está para lhe prejudicar. Os professores que estão ali, eles estão muito mais para contribuir. Tanto que às vezes eu nem coloco defesa, eu coloco apresentação. Porque você está apresentando o seu trabalho. E quantos trabalhos vocês não apresentaram ao longo da vida acadêmica de vocês, né? E eu sempre digo, eu tenho certeza que vai dar certo. Respira fundo, às vezes tem pessoas que são mais tímidas do que outras, que dominam mais a oralidade, outros dominam mais a escrita, mas a gente vai enfrentando, porque a vida é isso, a vida é um eterno desafio. Verdade. Falando em desafio, vou fazer uma pergunta aqui, 3 temas surpresa assim, que você usaria hoje para um TCC, uma novidade. Eu não teria como lhe dizer exatamente que temas assim, até porque eu acho que todo tema ele precisa ser trabalhado. Né? O que eu falo, às vezes tem situações que são mais evidentes no momento, mas tem temas que às vezes a gente se surpreende muito, né? Com o aluno, né, trabalhando, que faz uma pesquisa, não é? Você lembra de algum que lhe chamou a atenção? Sabe um assunto que eu acho que está bem em evidência e que é um assunto antigo, nessa ideia que o professor Carlos falou, de ter o seu olhar sobre algo que já existe. O que é inteligência? Existe essa discussão há muito tempo. E essa discussão, ela sempre está aí voltando, porque agora nós estamos na era da inteligência artificial. Sim. Outrora, em inteligência emocional. Então, inteligência é um assunto bem consolidado, mas que ainda tem muito para ser falado. Agora, uma coisa que eu acho interessante é a percepção de como o outro vê certas questões de direito. Então, alguns temas do TCC, eles surgem a partir disso. Por exemplo, uma dupla agora, né, que apresentou o trabalho essa semana, trabalhou sobre isso, quer dizer, essa questão da educação fiscal. Como a comunidade percebe a tributação, como ele percebe como, né, até mesmo como o Estado ele forma certas coisas. Então, aí fez uma pesquisa com os alunos, por exemplo, de uma instituição, da FACAP, de outro lugar, com a sociedade, para trazer esse reflexo. Né? No passado nós tivemos a discussão, por exemplo, de adoção. Então, mas que tipo de adoção? Como é que as pessoas veem ainda isso? Adoção, família, então depende muito desse olhar. Verdade. Esse olhar, essa percepção de algo que já existe, mas com o seu viés, com a sua análise, também é muito incrível. Então, você que está assistindo, não precisa se preocupar necessariamente em fazer algo inédito. Claro, se você conseguir criar algo totalmente do zero, perfeito. Mas não se angustie, porque a gente percebe isso, né, professor? Sim. Eu percebo isso como professora também de Direito, que existe um sofrimento, existe uma ansiedade pelo TCC, pela apresentação, pela escrita, pelo bloqueio criativo. Então, a minha percepção é que TCC não é somente o domínio técnico do assunto, mas habilidades também emocionais de lidar com pressão, cobrança, apresentação. E muitos gostam de trazer a família, os amigos para assistir. Legal, eu gosto. Né? A família ela é muito importante porque a família acompanhou também essa trajetória. Na época da minha defesa do mestrado, minha mãe estava lá, meus amigos.
Então você tem justamente esse momento que é importante, mas eu entendo às vezes, quando alguém, não quero, só quero apresentar para a banca. A gente tem que respeitar, por mais que eu diga que a apresentação ela é pública, né? Eu não posso estar impedindo que alguém assista, mas eu entendo que é um momento muito de quem está apresentando, é um momento da pessoa. Então eu busco também respeitar, entender essa particularidade, afinal de contas, não é não, é meu momento, eu quero só para a banca e tal, eu me sinto mais seguro. Então cada um vai construindo aí o seu caminho. Eita, que essa dica boa, viu? Você, família, ajude também a seu filho, sua esposa, enfim, a família ajuda muito nesse processo, né? Sim, às vezes você tem um pai que também é professor, que já passou, um irmão que já passou por isso. Então, de repente, essas pessoas podem, logicamente, contribuir, podem dar dicas de como apresentar, de como é melhor escrever, né? Isso também é importante. Acho que esse apoio, não é, das pessoas que estão próximas, seja, não entendendo, olha, eu preciso parar para escrever, isso é muito comum, não é? Com as mães, olha, meu Deus, como é que eu vou, tal, mas aí meu marido me deu um suporte, minha mãe me deu um suporte, e eu consegui chegar naquele momento. Sério, doutora Kelly, você não levou ninguém? Tá vendo? Mas é Eu queria sempre suprir aquele sofrimento. Mas tem técnicas, né? E depois a gente vai falar sobre técnicas de como escrever e superar isso. Olha, quanta dica boa. Escrever sobre algo que você tem afinidade, buscar no início do período já ali se familiarizar com o assunto, de apoio da família, se preparar emocionalmente, buscar temas aí de atualidades, não necessariamente inovar. Ou seja, esse vídeo tem muita dica boa, muita coisa para ajudar aí. Doutora Kelly, mais alguma pergunta para o nosso ilustre convidado? Eu estou tão feliz que meu coordenador está aqui. Obrigado, também. Deixa eu ver, eu acho que nós, assim, conseguimos falar num curto tempo, né, sobre o TCC, mas, assim, o que a gente sempre pergunta ao convidado é aquela última dica master, aquele, nem dica, conselho. Uma orientação. Acho que eu diria que não tenha medo de errar, não tenha receio das críticas. Eu acho que quando nós somos críticos de nós mesmos, muito às vezes, e quando a gente escreve, faz a leitura, nossa, a gente quer mudar às vezes tudo. Aí a gente tem que dizer, não, um dia, tá, ele tá pronto agora. Nada impede que lá na frente a gente melhore, amplie. Mas assim, eu acho que é isso, é gostar do que faz, é buscar algo que lhe tenha uma afeição, que seja, né, tenha essa relação boa com você para você escrever. Porque senão vai ser um sofrimento. A gente não quer, logicamente, que o aluno ele sofra nesse processo de escrita, porque já está terminando o curso, né? Eu sei que tem outras disciplinas, tem a angústia, tem o AB, tal, mas assim, eu acho que esse seria o mais importante, escrever sobre o que gosta. Acho que esse é o primeiro, é o ponto mais importante. Insegurança, né? Como falou aí. Mas acho que insegurança é normal, escrever. E isso acontece muito quando a gente começa na vida da advocacia. Você vai fazer a primeira petição inicial. Você vai fazer aquela petição prolixa, vai escrever, olha e vai escrever novamente, peticiona, jogou no PJE, não tem arrependimento, mas se ler novamente eu poderia ter colocado aqui. Eu acho que é um processo normal de escrita. Mas com o tempo a gente vai se habituando e vendo o que é melhor, vai inclusive diminuindo, né? O que a gente escreve vai sendo mais objetivo, mais assertivo. É pra vida, minha gente. Muita dica pra vida. Muita dica pra vida. Então é isso. Siga o Autenticidade Jurídica nos nossos canais e plataformas YouTube, Spotify, Instagram. Só falta o TikTok. Só falta o TikTok que a gente vai fazer já. Então é isso. Por hoje é só.